Diretor da Polícia Federal, isso aconteceu nesta semana, diz que ameaças a Moraes eram para tirá-lo dos processos. Saiu no Correio Brasiliense. O diretor-geral disse que as investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro irão identificar todos os envolvidos. Aí você fica se perguntando, né? Você fala, cara, já tem condenação, já tem, sabe, a dona Jupira já pegou 17 anos aí, 14 anos de cadeia, e os caras, eles continuam insistindo na fabricação de notícia e de matéria e de investigações novas. E eles ainda trazem aqui, ó, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que tem tudo a ver, tá? Nada disso teria credibilidade se não fosse a Globo, né? Nada disso teria credibilidade, nada disso se sustentaria. Isso daí seria muito mais difícil de implementar se não fosse um órgão que nem a Globo, um órgão de comunicação. E aí eu queria ouvir vocês a respeito disso. Olha só, documentário com Lula e Moraes derruba Ibope e faz Globo perder 58% de audiência. Aquela produção da Globo News espantou mais da metade dos telespectadores da emissora em pouco mais de 1 hora. A gente tem vários prints aí também para ilustrar isso daí. O próprio Supremo Tribunal Federal, entabulando essa narrativa, coloca a exposição do Supremo e a manchete aqui, ó. Público relata tristeza e incredulidade em exposição sobre vandalismo de 8 de janeiro no STF. Visitantes, olha quem, né? Visitantes enfatizaram a importância da memória para a valorização da democracia. Adriele Jorge. Você tem universidades, você tem museus, você tem a maior emissora de comunicação, não só do Brasil, como no mundo, em termos de audiência. Olha, você pega, por exemplo, a gente está esquecendo de dizer, o pico de audiência da Globo ontem foi o BBB, que deu 22 pontos de audiência, que dá mais de 20 milhões de pessoas, meu querido. Para chegar a 11 pontos, ainda é a primeira audiência no Brasil, são mais de 10 milhões de pessoas. Você tem uma ideia, a Jovem Pan, quando dá 03, 04, que não chega nem a 300 mil pessoas no Brasil inteiro, em termos de televisão, os diretores lá aplaudem. Então, a Globo tem uma audiência gigantesca. Ainda que ela perca a audiência, ainda que parte das pessoas que estão vendo aquele documentário completamente de inversão da realidade, não acreditem naquilo. Então, ela tem um poder de penetração muito grande, não só a Rede Globo, porque ela dá voz à maioria dos políticos que estão no governo federal, a totalidade dos juízes que estão no Supremo Tribunal Federal, e dá voz e faz desse homem, que é hoje um carrasco, um tirano, um herói do Alexandre de Moraes, e que justifica suas perseguições da maneira mais esdrúxula possível, dizendo que, e o próprio diretor da Polícia Federal já admitiu isso, dizendo que pessoas lá em redes sociais falando basófias, falando ameaças completamente esdrúxulas, e eu recebo esse tipo de ameaça todo dia, tenho certeza que o Figueiredo, o Santier, você também, gente te xingando, gente te ameaçando, vou esfregar sua cara no asfalto, vou te enforcar, e isso é elemento para que o Alexandre de Moraes diga que houve um plano arquitetado de maneira total, absoluta, para assassiná-lo, e isso é aso para que o Lula, naquela festa macabra de inversão da realidade, comemorando, de certa forma, a tentativa de golpe, para dar um golpe na liberdade no Brasil, dizendo que se o Bolsonaro estivesse no poder, ministros seriam enforcados, a Amazônia estaria em chamas. Esse tipo de mentira patética, ridícula, esdrúxula, qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência do que está acontecendo na realidade no país, pega. Em grande parte, porque grande parte da população brasileira, Marco Antônio, não tem acesso à informação. Sobretudo um público de classe C, D e E, sobretudo um público mais nordestino, mais ao norte do país, que tem mais fragilidades socioeconômicas e que se informa eminentemente, quase que exclusivamente por televisão e rádio. Não é à toa que o próprio Alexandre de Moraes falou que o rádio e a televisão, ou seja, o mainstream, a grande mídia brasileira, salvaram o Brasil do golpe. Porque a rádio e a televisão brasileira estão totalmente cooptadas, ou por covardia, ou por questões financeiras, ou por questões ideológicas, ou por tudo junto, como é o caso da Rede Globo, a esse estado ditatorial de coisas. Então, você tem uma perseguição inclemente das altas cortes da justiça no país, um massacre das liberdades constitucionais que conferem exatamente o escopo de uma democracia real. Você tem pessoas presas, pessoas morrendo na cadeia, pessoas sendo torturadas, com prisões preventivas que não acabam, pessoas com contas bancárias bloqueadas, como o nosso Paulo Figueiredo, e você não tem reverberação zero, nenhuma disso, porque a Rede Globo
leia-se grande mídia brasileira, sufoca toda a possibilidade de informação, porque está a serviço da ditadura de toga do país, que tem como seu grande artífice o Alexandre de Moraes e que tem como um presidente da República tirado da cadeia, colocado lá para atender aos interesses dessa ditadura do judiciário, o Lula. Um corrupto, ladrão e mentiroso, quanto mais. O que ninguém esperava, e eu realmente não esperava isso da Rede Globo, é que a Globo se transformasse a maior, volto a dizer, a maior emissora de comunicação do mundo, numa reverberadora de mentiras para justificar a tirania. A gente está num momento negro, a gente está num momento macabro da história de uma ditadura perfeita, que une, cujo centro da ditadura é o judiciário, você tem as universidades, as instituições, você tem a mídia, rádio, televisão, radiodifusão de massa corroborando essa ditadura. Então, se não houver uma reação imediata de influenciadores, jornalistas e políticos do legislativo, a gente vai ser totalmente cooptado. Porque não adianta a gente falar aqui no Fio Diário, ou na Gazeta do Povo, ou na Revista Oeste, porque a gente fala para centenas de milhares de pessoas. E a Globo, meu querido Marco Antônio, embora tenha perdido metade da audiência, mas é metade de 30 milhões. São 15 milhões de pessoas assistindo. Então, a campanha de manipulação é massiva, absoluta, total e restrita no Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.